Notícias do esporte. Vinícius Calado chegando, grande abraço, bom dia. Valeu, um abraço a vocês. Desta terça-feira, dia que marca a reapresentação do elenco do esporte após a vitória contra o Corinthians na Ilha no último domingo por 1-0 com gol de Mateuzinho. O elenco folgou ontem e daqui a pouco à tarde no CT a reapresentação marcada vai marcar o início de todos os preparativos para o próximo duelo que acontece sábado, 4 da tarde no Castelão em Fortaleza contra os donos da casa. A equipe do Fortaleza, do técnico Palermo, duelo de vice-lanterna, o Fortaleza, e do Lanterna Esporte. Duelo direto nessa luta contra o rebaixamento, dois desesperados na luta por fugir da Série B da próxima temporada. O Esporte tendo aí a oportunidade de conquistar uma segunda vitória consecutiva, algo que não aconteceu ainda na Série A de 2025. Vencendo vai deixar a lanterna? Não, mas já encosta de vez no Fortaleza e vai ganhando muita força psicológica nessa luta muito árdua e complicada, buscando se livrar do rebaixamento. Então, o Esporte hoje à tarde iniciando toda a preparação para esse duelo diante da equipe do Fortaleza. Para a próxima partida, o técnico Daniel Paulista já sabe que não vai contar com Zé Lucas, o volante de 17 anos, um dos destaques do Esporte na temporada, vem chamando a atenção, como não poderia ser diferente no Brasileiro. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians. Jogou a partida quase que toda, já nos acréscimos foi substituído pelo estreante Lucas Cal e no momento da alteração ele retardou ali a saída e por conta disso recebeu o amarelo do Sávio Pereira Sampaio, que terminou sendo o terceiro que culminou na suspensão automática. Então, Zé Lucas de fora da próxima partida. Enquanto Zé Lucas é uma baixa, o técnico Daniel Paulista ganha 2 retornos. 2 atletas que cumpriram suspensão no último domingo. Trata-se de Lucas Lima e de Pedro Augusto. Inclusive, Pedro Augusto deve ser o substituto de Zé Lucas no meio-campo, formando a dupla de volantes com o Christian Rivera. Pedro Augusto que pode reencontrar o Fortaleza, ou naturalmente vai reencontrar o Fortaleza, o último clube antes dele defender o Esporte, só que ele rescindiu com o Leão do PC, veio para o Esporte em definitivo com contrato até o final do ano que vem, então não vai ter nenhum problema contratual de Pedro Augusto ficar de fora da próxima partida. Lucas Lima naturalmente volta à titularidade, é o camisa 10, é uma das referências técnicas da equipe rubro-negra, então Lucas Lima retornando e Pedro Augusto, como falamos, naturalmente sendo o substituto do Zé Lucas. Então o Esporte tendo muito provavelmente Pedro Augusto ao lado de Rivera na cabeça de áreas, Lucas Lima retornando ao setor de criação, e fica a expectativa se depois da vitória, do bom desempenho diante do Corinthians, se Daniel Paulista vai manter a base titular com Aderlan na lateral direita, Luan Cândido na esquerda, no ataque Mateuzinho, Léo Pereira, Derek, mas a tendência é que essa base titular seja mantida para o jogo do próximo sábado. A partida entre Fortaleza e Esporte, como falamos, sábado, 4 da tarde, na Arena Castelão, na capital cearense, e o Fortaleza tendo noção e muita ciência da importância desse confronto, o quão decisivo é, colocou o ingresso, ou melhor, iniciou a venda dos ingressos desde ontem e valores promocionais, entradas a partir de R$10, isso mesmo, ingressos a partir de R$10, Inferior Sul e Inferior Norte, meia R$10, inteira 20, Superior Central 15 meia entrada, 30 inteira, Superior Sul 80 inteira, 40 meia entrada, Superior Sul, que é também para o sócio acompanhante, 10 meia, 20 inteira, Setor Especial 20 meia, 40 inteira, Bossa Nova 25 meia, 50 inteira, o setor prêmio 150 inteira, 75 a meia entrada, e o Superior Norte, que é o setor dos visitantes, ou seja, onde a torcida do Esporte vai ficar, R$80 a inteira, R$40 a meia entrada. Então o Fortaleza apostando nessa promoção, repito, ingressos a partir de R$10 para o jogo do próximo sábado. Fortaleza apostando em casa cheia, em uma torcida que pode ser o diferencial nesse duelo importante contra o Esporte, um clássico nordestino, né? O duelo dos leões, o do PC pelo lado cearense, o da Ilha do Retiro pelo lado pernambucano. E a gente reforça para o torcedor visitante, no caso o torcedor do Esporte que vai para o setor Superior Norte, as entradas custando 80 inteira, R$40 a meia entrada. Já já a gente retorna aqui para escutar o meio-campista do Esporte, Johan. É um esporte que a gente já falava aqui após o jogo contra o Corinthians, Thaís, de que tira um peso
significativo. Agora, esse duelo contra o Fortaleza e a preparação que o Sport tem que ter para esse confronto e a importância de uma vitória é muito grande. Você engatar uma sequência com 2 vitórias seguidas e se aproximar de um adversário direto dentro da zona de rebaixamento, sem contar que o Sport vai ficar com um jogo a menos e a 1 ponto do Fortaleza, isso, claro, no melhor cenário. Claro que no pior cenário, sendo derrotado, volta a ficar tão afundado quanto estava ou mais. Pois eu acho que o que pode se comparar, por exemplo, o Sport não é a primeira vitória do Sport na temporada. O Sport venceu o Grêmio. Quando o Sport venceu o Grêmio, se teve aquela expectativa de um recomeço, de uma remontada, de uma tentativa de uma sequência positiva de vitórias, mas não foi o que aconteceu. E acontece que nesse momento da situação do Leão, não tem mais para onde correr a não ser uma sequência realmente positiva de vitórias. O Sport não pode pensar nem em ser derrotado pelo Fortaleza. A situação do Fortaleza também não está boa. É uma estrutura que o Sport acaba encaixando para tentar essa vitória, um lado positivo lá na Arena Castelão, em que o Leão precisa aproveitar essas oportunidades. O Fortaleza também está na zona de rebaixamento, aquele duelo, né, na briga de rebaixamento, em que o Sport precisa buscar isso para conseguir unir as possibilidades e tentar o máximo de pontos possíveis a partir de agora. Isso é pela briga para sair de ser o lanterna, é para briga para tentar algo de novo na Série A e principalmente para fazer essa vitória contra o Corinthians valer a pena, porque senão vai ser apenas mais uma vitória que ficou pelo percurso. O Sport precisa aproveitar a oportunidade. Não dá para vencer agora contra o Corinthians e vencer agora só na última rodada da Série A. Ou faz tudo ou também não vai adiantar de nada. Tudo que está acontecendo. Se tem o discurso, junto com o Sport, de que não abriram mão da Série A. É isso que a diretoria vem falando, é isso que até os próprios jogadores vêm falando, de que estão jogo após jogo, cada jogo é uma guerra. Então, se cada jogo é uma guerra, o jogo contra o Fortaleza precisa valer ainda mais. É um jogo que não é que é fácil, mas é um jogo que pode beirar o acessível, pela situação que o Sport está hoje. Pela situação que o Sport está, não tem jogo fácil na Série A, muito menos sendo lanterna, mas também se a gente for pegar os últimos jogos que o Sport teve enfrentando, os times que o Sport enfrentou, o jogo contra o Fortaleza traz uma tentativa de pensar positivo ainda nessa tabela. Como você bem trouxe, Maílson, acaba sendo uma situação que beira a pensar numa esperança, quem sabe ainda, para essa situação tão turbulenta do Leão. O Sport vive ainda um momento de êxtase por conta da vitória em cima do Corinthians, mas num desses raros motivos, um desses raros momentos em que o time jogou bem, o time jogou bem contra o Corinthians, partida equilibrada, um jogo propositivo, venceu por 1-0 e ainda construiu outras situações de gol. É claro que sofreu pressão diante dos paulistas no segundo tempo, mas o time soube segurar bem o resultado. Claro, a situação ainda é de um rebaixamento. O Sport está virtualmente rebaixado para a Série B, 14 pontos, está a 10 de sair do Z4, né? Tem o 16º colocado, que é o Vasco, hoje com 24 pontos, mas ainda existe um feixe de luz no fim do túnel e vai pegar o Fortaleza. Fora de casa, o Fortaleza que vem muito mal na competição, né? Já vem de 3 técnicos, era o Vojvoda, depois chegou o Renato Paiva e, por fim, o Martim Palermo, e vem de uma goleada sofrida por 4-1 para a equipe do Palmeiras. Então, o jogo não vai ser fácil, até por conta dos últimos jogos entre as duas equipes, entre os dois leões, mas se o Sport repetir a mesma atuação apresentada no domingo, pode conseguir um resultado interessante na Arena Castelão. Vai ter de volta o Lucas Lima, não vai contar com o Zé Lucas, mas em compensação tem o Pedro Augusto. Então o Pedro Augusto pode fazer assim essa dupla de contenção com o Ribeira, com o Lucas Lima retornando. O Johan naturalmente perde essa posição de titular, mas a ideia é de que o time jogue dessa forma comprometida, focada. Se por um lado tem recordes negativos, por outro o Sport conseguiu a maior arrecadação da sua história contra o Corinthians, quase R$1.800.000 como mandante jogando na Ilha do Retiro. Retornamos como prometido para a participação do nosso convidado, meia Johan, muitas vezes criticado, poucas oportunidades na temporada, mas teve um papel importante na vitória do último domingo contra o Corinthians. Ele fala sobre o trabalho do Daniel Paulista, sobre a coerência do treinador e também todo o processo de preparação até chegar a essa oportunidade no jogo do último domingo. Cara, primeiro, difícil falar às vezes, porque de fora a gente, sem jogar, a gente não tem muito o que falar.
A minha opção era trabalhar, treinar o dia a dia, plantar dia a dia para colher quando eu tivesse oportunidade. O professor Daniel sempre foi muito coerente nas opções dele e ele sabia o momento certo de dar oportunidade para todo mundo. A minha oportunidade chegou, eu glorifico a Deus por eu estar preparado, por eu não ter me abalado, não ter desistido, não ter parado de treinar, buscado meu espaço no dia a dia. E é isso, cara, é glorificar a Deus por a gente estar todo mundo, mesmo nessa dificuldade toda, buscando, trabalhando dia a dia, quem está jogando, quem não está jogando, está se dedicando para chegar nesse momento dentro de campo e dar o seu máximo. E a gente conseguiu hoje uma vitória que estava engasgada, até difícil falar, a gente fazia grandes jogos em casa, a gente tinha o resultado na mão e às vezes a vitória não vinha. E hoje, glória a Deus, a gente conseguiu essa grande vitória. A gente sabe que é muito difícil o nosso objetivo, mas, cara, as coisas que são difíceis para nós aqui na Terra, para Deus é possível e a gente crê que Deus vai nos abençoar.